Ganhamos. Em ritmo de treino, o Fluminense precisou só de um ritmo de treino para poder vencer a Portuguesa aqui dentro do estádio Luso Brasileiro. Eu tô na parte da quadra, né, de futsal. O campo já tá todo apagado, mas foi daqui que a gente viu o Fluminense que voltou, estreou o seu time titular, finalmente fez uma série de coisas. O Fluminense finalmente voltou a fazer um jogo tranquilo. Um jogo, eu brinquei isso no ano passado. Eu não narrava um gol no ano passado que não fosse um explode, Maracanã, meu Deus do céu, que gol importante. Todos os gols eram desesperadoramente importantes por conta da situação que a gente se colocou. O Fluminense finalmente conseguiu fazer 3 gols sob o comando de Mano Menezes, não tinha feito ainda. Germancano finalmente conseguiu fazer gols à la Germancano. Finalmente fez gol de pênalti. Foi uma série de finalmente. Voltou a fazer gols depois de quase 2 anos, né? Não tinha feito desde setembro de 2023. O Germancano não fazia 2 gols. E finalmente o Fluminense venceu no Campeonato Carioca. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva aqui no Raiz Tricolor, que isso é muito importante para nós. Cara, a gente abre essa análise aqui. Vocês sabem que a minha análise Pocket ela tem uma característica de eu abrir falando um pouco do nosso. E acho que o sentimento do finalmente é muito real dentro desse jogo. Mas eu tenho que abrir, cara, eu sou obrigado a abrir essa análise com um calma lá. Ano passado, a gente estreou o nosso time titular contra o Nova Iguaçu, exatamente. Aliás, contra o Nova Iguaçu, não, contra o Bangu. Exatamente aqui no Luso Brasileiro. Foi 4-1 pro Fluminense. John Aras meteu 2 gols, Cano fez gol, teve gol do Keno também. E a gente saiu daqui falando seremos campeões. O Carioca a gente já ganhou. Agora vamos ver se a gente consegue ver o bi da Libertadores. E a temporada se desenrolou de uma maneira diferente. É óbvio, são situações diferentes, eu sei disso. Mas não tô falando pra você ser pessimista, até porque eu não sou. Mas tô falando pra você só manejar um pouquinho. Calma, foi uma estreia. Eu acho que a forma como o Fluminense ganhou esse jogo expõe um pouquinho também a forma como é o futebol carioca, como tem sido o futebol carioca. A equipe do Fluminense ter ganhado com uma facilidade tão grande de uma equipe como a Portuguesa, que tinha vencido 2 jogos desse Campeonato Carioca, acho que coloca um pouco de dúvida na minha cabeça daquela história de que a gente melhorou, que o nível do Carioca melhorou, os pequenos estão um pouco melhores. Não sei se está muito assim, não. O Fluminense, em ritmo de treino, foi o primeiro dos 4 a colocar sua cavalaria completa. O Vasco já está colocando os reservas há um tempo. O Fluminense escalou titulares hoje e conseguiu a vitória. Mas você vê que com um pouquinho mínimo de esforço, o Flamengo já fez 5 no Bangu, o Vasco já ganhou do Madureira por 2-0, o Fluminense já ganhou por 3-1 da equipe da Portuguesa. Então, com o mínimo de esforço, os grandes já começaram a ganhar. Só que a complicação foi tão grande, no momento que passou uma barata bem aqui, a complicação foi tão grande no início do Carioca, a pontuação foi tão baixa e o Botafogo já tropeçou de novo no Engenhão, que é bem capaz de que um grande fique de fora. O Maricá já tem 10 pontos, o Botafogo tem só 3. E não tem mais Botafogo e Maricá. O Botafogo pega 3 times grandes ainda, o Maricá só pega 2. Então, assim, a situação ficou complicada para poder classificar. Mas pra gente não. A gente ganhou. Inclusive, vou pedir aí que você abra. Faz um favor pra mim aí, tá? Deixa eu até afastar pro cantinho aqui. Abra a Flashcore aí junto comigo. Se você não tiver, clica no link que tá na descrição, tá? Tá aí na tela do jogo. Deixa eu botar aqui só rapidinho na classificação para poder mostrar para vocês como é que tá, ó. O Maricá é líder, tem 10, a Portuguesa tem 6 em quarto colocado, o Fluminense tem 5. Então, assim, basicamente, se o Fluminense vencer o Madureira no próximo final de semana, lá em Cariacica, o Madureira já vai ficar lá embaixo, já está em 10º mesmo com 4 pontos. O Fluminense provavelmente já vai a 8 e entra na zona de classificação. E de lá não deve sair. Óbvio, tem 3 clássicos ainda, complica um pouquinho, né? Se você clicar aí no Fluminense, você vai perceber, ó, aqui são os resultados, aí você vem aqui em calendário e vai ver aqui, ó, que depois o Fluminense tem na sequência de 4 jogos, tem Botafogo e Fluminense no Engenhão, Vasco e Fluminense em Brasília, Flamengo e Fluminense no Maracanã. Nesse meio tempo, o Fluminense e Boa Vista no Maracanã também. Então, essa sequência pode complicar a vida do Fluminense. Mas, se fizer o que fez hoje, né? Enfim, olha aí o jogo, cara. As estatísticas do jogo na Flashscore. Você dá uma olhadinha aí. Eita, apertei aqui, apertei errado. Se você der uma olhadinha aí, você vai perceber que o Portuguesa teve mais posse de bola, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E por que isso? Porque o Fluminense deu a bola para a Portuguesa. É a estratégia que eu gosto? Não. Mas é a estratégia do Mano Menezes. É uma estratégia de efetividade e de atacar a zaga adversária quando ela está adiantada. Deu muito certo?
Não tanto. O Fluminense não fez um ótimo jogo aqui. A Portuguesa foi pior porque teve a bola e não conseguiu transpor a defesa do Fluminense. E a boa notícia desse jogo, pra mim, é a questão da defesa do Fluminense. Dá uma olhadinha no segundo tempo. A defesa do Fluminense, vamos pro jogo inteiro como um todo, né? A Portuguesa tentou 13 vezes chutar pro gol do Fluminense, o Fluminense só tentou 7. Pra falar, pô, a Portuguesa finalizou mais. Não. A Portuguesa acertou o gol 5 vezes, mas ele teve 4 chutes bloqueados, o que o Fluminense não teve nenhum. O que foi isso? Efetividade na marcação, principalmente na frente da área. A partida do Martinelli e do Bernal e do Hércules foram boas no geral. O Martinelli tem um errinho, o Hércules vai ter uns 2 errinhos na saída de bola, o Bernal menos, mas também jogou menos tempo. Mas foi boa a partida da frente da área. Dos 2 zagueiros, o Ignacio deu uma pichotada, o Thiago Santos errou uns 2, 3 passes, coisa simples de início de temporada, mas foi boa na efetividade de marcação. Tanto que o gol surge de uma jogadaça da Portuguesa. Né, de um cruzamento, o cara escora de peito, e aí corre o Joãozinho pelas costas do zagueiro do Fluminense, chuta errado e acaba virando um passe pro Romarinho sozinho. Então, se a zaga do Fluminense foi bem, o Flashcore mostra isso, mas deixa eu só avisar para você que o link tá aqui na descrição. Faça o download, vale muito a pena ter esse aplicativo. Tem futebol do mundo inteiro, ó. Você aperta aqui em futebol, jogos nessa quinta-feira, ó. Sul-Americano Sub-20. O Brasil joga nessa quinta-feira contra a Argentina. Bom saber disso. O Uruguai folgou na primeira rodada, mas se eu vier aqui no Uruguai, ó, eu vou vir aqui em calendário e eu vou ver que no dia 25, que dia hoje? 22, 23, você vê, ó, no domingo, né? No domingo, dia 25 de janeiro, o Uruguai enfrenta o Chile e provavelmente veremos La Vega em campo. Tudo isso tem lá no Flashcore, beleza? Usa o link que tá aqui na descrição. Mas voltando aqui agora, né, pra gente poder falar. O gol da Portuguesa surge quando o Fluminense já ganhava por 2-0. E foi efetivo para fazer, né? Seja no primeiro gol, quando no primeiro ataque mais construído do Fluminense, a gente viu uma ótima jogada pela direita, a gente viu uma linha de fundo muito boa do Serna, né? Conseguindo cruzar rasteiro para trás. E a gente viu um Keno que nem finalizou tão bem, mas aí eu acho que o primeiro e o terceiro gol mostram um pouco do porquê que a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque a gente vê o nível do Carioca. O Fluminense, quando tirou o pé do freio, não precisou nem acelerar. Quem dirige aí sabe como é que é. Aquela hora que você tira o pé do freio, só vai soltando a embreagem e o carro anda. Mas você tá na ladeira, então o carro vai embora. Foi isso, Carioca. O Fluminense, no momento que tirou o pé do freio, atacou com um pouquinho de organização, fez 1-0 porque o goleiro Bruno, que não é aquele, né, deu um gol pro Fluminense. A falha total no chute do Keno, que foi rasteiro no meio do gol. Num lance que no Brasileirão possivelmente não entra. Na Sul-Americana provavelmente não entra, mas no Carioca entrou e facilitou um pouco a vida do Fluminense. Vai seguindo o jogo. O Fluminense já com esse 1-0 no placar tem, e aí destaque aí nos 2 gols, mas principalmente no segundo para a inversão de bola espetacular do Martinelli pela direita. Uma jogada na área, o Samuel Xavier é derrubado e pênalti do Fluminense. Por sinal, o Fluminense teve poucos pênaltis aí nos últimos anos, né? Já teve 2 agora no início desse ano, e emendando com o ano passado, né, que a gente teve ali contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá e etc, e perdia muitos. Os 2 batedores principais não estavam em campo, nem o Ganso, nem o John Arias. A torcida pediu o Germancano, o Lima tava com a bola na mão, a gente conseguiu ver isso daqui. E não era aquele bola na mão para poder proteger a marca, para ninguém cavar, não. Era a bola na mão para bater mesmo. O Lima é batedor de pênalti, né? Já foi no Ceará, no Grêmio, eu não sei se ele bateu, mas já bateu pelo Fluminense. E a torcida pediu muito o Germancano se encheu de confiança, foi, pegou, bateu. Não bateu mal como bate das outras vezes, bateu rasteiro, não bateu tão bem, né? Mas bateu rasteiro, goleiro para um lado, bola para o outro, bateu rasteiro no cantinho. E bom, ver o Germancano voltando a marcar, fez o primeiro gol dele no ano, já tira aquela casca, fez um gol de pênalti, o que já dá um pouco mais de confiança. E aí, esse é o momento onde surge o gol de diminuir da Portuguesa, vai para o intervalo com esse 2-1, e quando volta para o segundo tempo, eu olho aqui para as substituições, deixa eu ver os minutos que elas aconteceram, acho que foi aos 15 ali, mais ou menos. Vamos ver, que horas entraram aqui, ó. Cauã Elias e Canóbio entram aos 16. Aos 13, Cauã Elias... vamos melhor. Aos 11, não tinha acontecido nada no jogo. Cauã Elias e Canóbio vão para a beira do campo. O Mano Menezes já dá um indicativo que vai mudar a frente. O time cansou, tá numa rotação mais baixa. Não acontecia nada. Vem um contra-ataque. O Serna recebe um bolão do Keno pela direita. Sai cara a cara com o goleiro. E ele tenta cortar. Eu não sei se ele tentou cortar ou tentou tocar. Ele tentou tocar ou cortar? O Serna. Você chegou a ver replay depois com calma, não? Ele tenta cortar para a perna esquerda, o gol que ele perde.
ou ele tenta tocar pro Germancano. De qualquer maneira, ele tá errado. Atacante que tá cara a cara com o goleiro e pensa em tocar, ele tá cara a cara. O Germancano tava numa situação pior, mas ele pensa em tocar e já tá errado. O que pensa em cortar pra perna ruim tá mais errado ainda. E aí o Serna perde esse gol e o Mano perde a paciência. Na hora manda chamar o Riquelme Felipe e fala, vai entrar e vai tirar o Serna. Isso com 12. Com 10 estavam os dois na beira do campo, com 12 o Serna perde o gol, ele chama o Riquelme Felipe, segue o jogo. Aos 14, 15 mais ou menos. Uma falta para a equipe da Portuguesa, eles batem na barreira e a bola tá saindo pela linha lateral. Mérito do Samuel Xavier. Qualquer jogador em início de temporada deixaria essa bola correr por lá. Sai em lateral, ele bate. Não, ele correu, foi na raça, conseguiu salvar essa saída de bola, lançou o Serna. O Serna pisou na bola uma vez, mas conseguiu fazer a jogada e cruzar para a área. E aí o goleirão, mais uma vez, facilita o jogo pro Fluminense. É o tipo de coisa que eu falei. Isso você tem em Campeonato Carioca. Você não vai ter muitas benevolências dessa durante um Brasileirão. Mas era o que a gente precisava agora no Carioca. O Fluminense fez um ritmo que foi suficiente para ganhar o jogo. No rebote, o Germancano. E aí que se pese isso daqui. Até mandaram um pix no final da nossa live pós-jogo falando disso. É o tipo de lance que precisou de explosão do Germancano e uma explosão que ele não tinha no ano passado. Né? Isso é um fato. E aí ele faz o terceiro gol. O Mano Menezes, com essa jogada do Serna, acaba desistindo de tirá-lo. Depois ele até toma uma entrada 3 minutinhos depois e aí o Mano Menezes acaba por tirá-lo. Troca o trio de ataque e o jogo volta a ficar muito travado. Tanto travado do lado da Portuguesa, que começa a ter algumas chancezinhas ou outras, mas não acontecia muita coisa dentro do jogo. Quem entrou não estava rendendo ainda e quem estava em campo já estava um pouco mais cansado. O Mano mexe de novo, menos de 10 minutos depois. Bota o Isaac no lugar do Lima para dar tempo para o Isaac jogar mais de 20 minutos e bota o Facundo Bernal no lugar de um já cansado Martinelli. Qual que é o problema desse momento, recorte específico do jogo? O Isaac entra, corre muito e cansa rápido. Correu errado. E o Fluminense fica com uma dificuldade de criação pelo meio. Por onde que vem a criação? Na reta final do jogo, nos últimos 5, 10 minutos, a criação vem pelos lados. Como foi durante boa parte do jogo. O Fluminense sente muita falta quando o Paulo Henrique Ganso não está em campo. Mas a criação vem pelos lados. Vem na velocidade, tanto na tentativa que o Cauã Elias chega cara a cara e chuta em cima do goleiro. A única chance que ele teve. Um camisa 9 não pode desperdiçar dessa maneira. Teve chance pro Canóbio num escanteio batido que ele consegue dominar na área e chutar na trave. E o gol do Canóbio tá sempre por isso aqui, né? Acertou na trave, no outro lá chutou de bate-pronto e parou no goleiro. Teve chance pro Fuentes, cobrando falta, acertar o travessão. A gente teve boas jogadas do Riquelme Felipe, que depois que entrou no jogo conseguiu distribuir bons passos. O que me intriga do porquê que o Riquelme não é meia, né? Tem uma qualidade de passe assim que é muito boa, mas também dribla e teve um chutaço no ângulo que o goleiro pegou. O Fluminense criou mais chances para poder merecer o 3-1, que não merecia até o momento quando fez o terceiro gol. Mas na reta final do jogo, pelo menos demonstrou que, olha, se precisasse acelerar mais um pouquinho, não era só tirar o pé do freio, não. A gente tem qualidade para acelerar também. E eu gostei que o trio de ataque que entrou solucionou uma dúvida, eu acho, na cabeça do Mano Menezes. Se o Mano Menezes tivesse que escalar um time para jogar uma final amanhã, eu acho que ele não teria dúvida entre Germancano e Cauã Elias. Mas, nas duas pontas, deixou boas dúvidas na cabeça do Mano Menezes. O Canóbio entra, é muito físico, né? Consegue se destacar na marcação, mas você tem um titular que é um Keno, que foi quem distribuiu a assistência, e no mal já era o titular. Você tem um Serna, que, enfim, com todas as dificuldades que acaba tendo, participou dos 3 gols. E você tem, entrando no lugar dele, o Riquelme Felipe, que é um jogador que tem sido destaque do início do ano do Fluminense. Não citei o John Arias, porque o John Arias não estava relacionado para hoje. O Fluminense tem muito a melhorar, tem muito a evoluir, esses jogadores têm muito a evoluir. Por isso que eu falo com calma, por quê? Porque se não evoluir vai dar merda. Como foi no ano passado que o time não evoluía, na verdade involuiu. Mas a vitória por 3-1 é bem interessante, é necessária nesse momento para a tabela e para a moral do time. O time titular chegou, botou banco e ganhou. Tem que fazer isso domingo também jogando contra o Madureira, lá em Cariacica, para chegar com confiança e moral para o jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira e execrar essa freguesia que a gente está de derrotas seguidas para a equipe lá do Engenhão. É isso, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de baixar a Flashcore. Tamo junto, até a próxima. Valeu!